Colossenses, vamos ler então, Colossenses capítulo 3, versículo 12, até o versículo 17, tá? Desse trecho, Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao 17, diz assim a palavra do Senhor, Colossenses capítulo 3, verso 12: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A paz, a palavra de Cristo, habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Vamos orar? Senhor amado, nós rogamos, estamos aqui hoje para meditar, Senhor, na Tua Palavra, continuar lendo o livro, tão precioso este livro de Jeff Jones sobre a igreja. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e abençoa esta leitura, esta meditação, reflexões neste livro, meu Deus, que nós possamos voltar às Escrituras sempre. Na verdade, o Senhor nos ensine nas Escrituras, não no livro, na verdade, mas na palavra, para que nós possamos entender o que seja da Tua palavra no livro, que nós venhamos realmente a crer, a obedecer e a honrar o Teu nome, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoe com perdão dos nossos pecados, em Cristo Jesus, nós oramos e nós agradecemos, Senhor. Amém e amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Então, nós vamos continuar lendo hoje este precioso livro, e só relembrando, nós estamos nos deveres dos membros da igreja, falando a primeira parte do livro ainda, a natureza da igreja. Nós vimos já no capítulo 1 as marcas da igreja, unidade, pureza e verdade, né? Vimos que a membresia da igreja ela é importante, porque ela está prescrita na palavra de Deus, e é impossível nós servirmos o nosso Senhor Jesus não amando e não nos unindo à sua igreja. E nós estamos agora lendo os deveres dos membros da igreja, que está aí na página 79. Eu li com vocês o início deste capítulo, irmãos, que ele aqui na primeira página, exatamente na página 79, no finalzinho da página, o pastor Jeff Jones ele diz assim: os principais deveres e privilégios de cada membro da igreja é manter a unidade através de um amadurecimento santo em nível pessoal e corporativo, e crescer no conhecimento da verdade, né? Então, aqui estão os três deveres da igreja, né? Manter a unidade através de um amadurecimento santo e em nível pessoal e corporativo, e crescer no conhecimento da verdade. São esses deveres, exatamente que é as características da igreja, as marcas da igreja, que é a unidade, a santidade, a pureza e a verdade. Esses são nossos deveres, nós mantermos isso, né, que já é a marca da igreja. Cada um de nós, como membros, contribuirmos para a unidade através de um amadurecimento santo em nível pessoal e corporativo, e crescer no conhecimento da verdade.
Então, nosso primeiro dever é o dever da unidade. A unidade ela é produzida pelo Espírito Santo, mas esta unidade ela ainda é ameaçada por dois motivos. Segundo nós temos que, portanto, não criar unidade, mas nós temos que manter a unidade. Mas essa unidade ela é ameaçada, e o pastor Jeffrey Jones coloca aqui muito bem que essa unidade é ameaçada por causa de dois problemas. Primeiro, pessoas não convertidas que podem ter no meio da igreja. E segundo lugar, porque mesmo os convertidos ainda têm uma natureza pecaminosa a ser mortificada. Ele diz assim: os cristãos podem ser orgulhosos, duros, contenciosos. Então, nosso dever é manter a unidade. E ele começa a explicar isso, como é que nós vamos manter essa unidade. Primeiro, devemos ser ativos e fiéis na nossa participação da igreja. Segundo, nós devemos então estar presentes, ser participantes da igreja. Segundo, nós devemos servir uns aos outros com os dons que o Senhor nosso Deus nos tem dado. E em terceiro lugar, e essa é a parte que eu li com vocês, um bom trecho já na semana passada, mas eu vou continuar lendo agora, que é: os membros devem amar e honrar uns aos outros. Então, essa é a terceira forma de nós, terceiro conselho aqui do pastor, de nós mantermos a unidade cristã. O próximo assunto será a pureza, que é o nosso dever, conservar a igreja em pureza, lutar pela pureza da igreja, irmãos. Eu comecei com esse texto aqui. Eu sempre bom começar com o texto das Escrituras. Colossenses capítulo 2, versículo 12 até o 17, onde o apóstolo Paulo diz que nós devemos revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Quer dizer, nos revestimos de Cristo, nos revestimos, mortificar a carne e seguirmos nosso Senhor Jesus Cristo pela graça de Deus, pelo poder do seu Espírito Santo, andar em Espírito, andar conforme Cristo, pela graça, não é? Então, nos revestir dessas virtudes, misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, assim, então nós devemos fazer, suportar, perdoar, revestirmos-nos do amor, que é o vínculo da perfeição, o amor de Cristo, e a paz para a qual também foi chamados em um corpo, domine nos vossos corações e sede agradecidos, e a palavra habite em nosso coração, de maneira que nós venhamos ensinar, demonstrar uns aos outros conforme essa palavra. E ele encerra o trecho no verso 17 dizendo: e quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quer dizer, sendo agradecidos e falando e agindo conforme o Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que agir não conforme a nossa carne, que é presunçosa, orgulhosa, irada, vingativa, mas é conforme Cristo. Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando e perdoando nossos irmãos, porque todos nós somos falhos e nós devemos então suportar as fraquezas uns dos outros. Aqui no livro, então, o pastor ele coloca da seguinte maneira esse ponto sobre o dever de amar e honrar uns aos outros. Semana passada eu estive lendo esse trecho e nós observamos que o pastor ele coloca aqui o processo que começa a acontecer através exatamente dessa desonra gradual que pode ocorrer na igreja de um em relação ao outro, de um irmão em relação a outro irmão. É um processo que o pastor descreve aqui muito bem e que nós devemos evitar. E começa com o nosso coração. Então eu vou ler aqui rapidamente o trecho que eu já li semana passada e nós vamos continuar a ler então. Então eu já li até a página 88 e hoje nós vamos começar a ler a 89. Mas eu vou ler de novo a 86, do ponto de honrar uns aos outros até a 88.
Então, para nós lembrarmos da semana passada e assim prosseguir, né? Então, ele diz assim, é fácil, os membros devem amar e honrar uns aos outros, na página 86, um pouquinho aí além do meio da página, né? Em negrito, que diz assim, é o ponto que nós vamos estudar, estamos estudando. Os membros devem amar e honrar uns aos outros. É fácil semear contenda e discórdia na igreja, mas ai daqueles que plantam tais sementes perversas na vinha de Deus. Deus odeia o pecado. E é pecado, um grande pecado semear contenda entre os irmãos. Tudo o que divide o povo de Deus e prejudica a unidade da igreja é certamente um pecado grave. Se nos é ordenado que mantenhamos a unidade, devemos perceber que pecamos contra Deus quando iniciamos a discórdia entre os santos. É fácil semear discórdia. E exatamente esse semear da discórdia que o pastor vai descrever aqui. Nosso trabalho, ele primeiro faz um alerta, ai daquele que faz isso. Nós devemos lutar pela unidade da igreja e não semear a discórdia, porque isso é um pecado contra Deus. Aí ele começa a falar assim, sendo assim, Paulo nos exorta, andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Está lá em Efésios, que é um texto paralelo de Colossenses, esse que eu comecei a ler. Aqui estão listadas muitas das características necessárias para a unidade: humildade, mansidão, longanimidade e amor. O mandamento é que utilizemos essas características para guardar a unidade do Espírito. Então, meus irmãos, essas coisas devem estar em nós para que a unidade seja preservada. Essas virtudes promovem a unidade. Virtudes que vêm do Espírito Santo. Essa exortação implica que a unidade não pode ser dada como certa. Ainda existe egoísmo dentro de nós e o pecado continuará a ocorrer dentro da igreja. Perdão. É por isso que a longanimidade, perdão e amor são atributos necessários para os santos. Se não houvesse egoísmo e hipocrisia na igreja, não haveria necessidade de longanimidade e perdão por muito tempo. No entanto, a longanimidade e o perdão são necessários porque o perigo da discórdia e das facções estão sempre presentes. Todos nós somos chamados a exibir e mostrar os frutos do Espírito, porque fomos encarregados por Deus de fazer tudo o que pudermos para manter a unidade que foi estabelecida pelo Espírito. Se desconsiderarmos essa obrigação, estaremos vivendo em pecado. Então, o ponto aqui que ele destaca é aquilo que já tem destacado anteriormente, que nós temos que exercer essas virtudes para manter a unidade. E que se nós não fizermos isso, nós estaremos pecando. E precisamos manter porque há egoísmo e hipocrisia na igreja. Há falhas, há imperfeições. Então nós temos que perdoar e manter a unidade uns com os outros, porque nós somos imperfeitos. Se nós não fizermos isso, vai ocorrendo divisões, porque vai se semeando então, devido às imperfeições, vai se semeando a discórdia. Ele continua falando assim: com isso em mente, nós devemos guardar nossos corações. Antes que a discórdia irrompa abertamente, ela primeiramente acontece no interior. Uma vez que nos tornamos críticos e infelizes com algumas coisas, se não lidarmos adequadamente com as nossas preocupações, começaremos a procurar por problemas. E assim que começamos a procurar problemas, as comportas se abrirão e veremos as ofensas por todos os lados. Embora não possamos abandonar a igreja imediatamente, nossas afeições já começaram a se afastar da congregação. Embora ainda participemos do corpo, nossos corações já saíram. Lentamente, mas gradualmente, começaremos a faltar às atividades da igreja até nos removermos por completo, causando uma ruptura na unidade da igreja. Então, a primeira coisa que ele coloca, e aqui começa o processo, é no coração. Então, nós temos que guardar os nossos corações. Domingo eu li com vocês Jesus dizer: não estejais perturbados no vosso coração, não turbeis os vossos corações, não estejais turbados em vossos corações. O coração, ele não deve estar controlado pelo medo, pela ansiedade e também pela discórdia e pela crítica. Quando
nos tornamos críticos e infelizes com alguma coisa e não tratamos logo disso no nosso coração, isso começa no coração, nós já começamos a abrir as comportas da discórdia e aí nós vamos tornando cada vez mais desagradados com aquele irmão e com a igreja, e aí nós vamos nos afastando até que o afastamento é definitivo. Então, isso começa com o coração. Veja o processo que o pastor coloca aqui. Aí ele coloca no parágrafo seguinte assim: devemos lembrar que é pecado abrigar animosidade para com o irmão da igreja e não buscar reconciliação. Provérbios 10, 18. Ficar ofendido secretamente, não procurar perdoar, leva à separação de amizades e rompe a unidade da igreja. Portanto, devemos ter o cuidado de guardar os nossos corações contra todas as formas de ressentimento, inveja e orgulho. Devemos cultivar o amor pelos nossos irmãos e nunca permitir que amarguras ou contendas destruam nossas afeições pelo povo de Deus. Então, o que é que tem que fazer imediatamente quando aquele espírito de crítico surgir dentro de nós, né? O nosso coração começar a ficar desagradado com um irmão, com um defeito, com um pecado, com uma imperfeição de nossos irmãos? É não deixar o ressentimento, a inveja e o orgulho tomarem conta do nosso coração, mas tratar imediatamente através do perdão. Perdão. Primeiro eu tenho que perdoar no meu coração. É aquilo que Paulo diz aqui em Colossenses: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoa, assim vós também. Esse perdão é imediato. Se nós começarmos a guardar ressentimento contra os nossos irmãos, nós não estaremos fazendo aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos imediatamente perdoar e suportar as fraquezas de nossos irmãos. Há muita coisa que a gente tem que relevar, né? A gente tem que suportar, perdoar e não guardar, irmãos, aquela raiva e esses sentimentos aqui ruins que ele coloca: ressentimento. Ressentimento é não perdoar, é ficar ressentido com o nosso irmão. Não, perdoar imediatamente. Aquela coisa do perdão objetivo e subjetivo. Então, subjetivamente, isso quer dizer, dentro do nosso coração, nós temos que perdoar imediatamente. Então, por exemplo, irmão, se eu ver alguma coisa que me desagrada em vocês, ou vice-versa, ou ao contrário, vocês verem em mim, isso é muito fácil, porque nós somos todos imperfeitos. Imediatamente nós devemos perdoar. Não devemos ficar guardando aquele espírito crítico dos nossos irmãos. O fulano é assim, o fulano tem... E aí ficar remoendo aquilo e começar a ficar ressentido, às vezes com uma palavra, às vezes com uma atitude, e aí ficar guardando aquilo. Devemos ter cuidado com a inveja. Às vezes uma pessoa, em algum sentido, ela prospera mais que nós, e aquilo começa, às vezes até na igreja, isso pode acontecer, né? Ciúme, inveja, e aí começa a guardar de novo aquele sentimento ruim. Orgulho, que é amigo da inveja, quer dizer, eu quero sempre aparecer. Então essas coisas vão criando divisão, e essas coisas nós devemos mortificar no nosso coração. Perdoar, amar, considerar superiores os nossos irmãos a nós, não querer nos exaltar e não guardar inveja. Devemos cultivar, ele diz aqui, um amor pelos nossos irmãos e nunca permitir que amarguras ou contenda destruam nossas afeições pelo povo de Deus. Então, eu li até aqui semana passada. Então, vejam que é um processo, né? Começa com um espírito crítico, tudo começa no coração, e aí, se isso não for perdoado imediatamente, isso vai destruindo dentro de nós. Isso vai destruindo as afeições, o carinho, o amor, e aí nós vamos ficando críticos e vamos guardando ressentimento, inveja, orgulho em relação aos nossos irmãos. Quando isso não é tratado, e aqui que eu quero observar muito bem com vocês, quando isso não é tratado, ali já começa a ter o problema. Como ele diz anteriormente, as comportas já se abrem. O próximo passo, que o pastor Jeff Johnson vai falar muito bem, esse livro tem sido assim, vocês percebem que esse livro realmente é precioso, muito prático,
E da maneira como o pastor coloca aqui, é muito interessante como ele coloca. O próximo passo que vai acontecer é que o espírito crítico, quando a pessoa não trata do espírito crítico dentro dela, aquele espírito crítico é contagioso. Então, eu vou agora ler a outra parte com vocês, para vocês observarem como é que as coisas vão acontecer. Vamos ler então. Ele diz aqui na página 89, um espírito crítico é contagioso. Ele pode se espalhar rapidamente por toda a congregação. Queixas sutis, mesmo quando legítimas, muitas vezes geram descontentamento. Descontentamento frequentemente se espalha até causar uma divisão dentro da igreja. Embora possa haver preocupações legítimas, essas queixas podem ser mal interpretadas e causar discórdias. Observem que algumas coisas podem ser até legítimas, mas a maneira como se vai lidar com elas é que é ilegítima. Então, em vez de não se perdoar, em vez de não seguir a maneira correta de lidar com as fraquezas e com as imperfeições dos nossos irmãos, aí começa o espírito crítico. E aqui o pastor coloca assim, ele é contagioso, por quê? Porque começa a ter queixas sutis. Então veja, irmãos, observe que a pessoa, primeiro, ela está, no coração dela, ela está crítica. E se ela não cuida daquilo, eu acredito que é muito difícil, né, não passar para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Ela vai comentar com alguém, ela vai expressar a sua queixa com outro irmão a respeito daquele irmão com quem ela está com problema, né? Ou com outra pessoa. E aí se espalha, esse é o espírito contagioso, porque isso se espalha rapidamente na congregação, gerando divisão. E isso pode ser mal interpretado, e aí causa discórdia. É aquela história, irmãos, faz muitos anos que eu ouvi uma situação mais ou menos assim, se você conta uma história, e você vai espalhando essa história para 10 pessoas, né? Chegar lá na 10ª pessoa, aquela história já vai ter mudado, e já vai ter, como diz assim, já vai ter criado outras raízes, e outros assuntos já vão ter se inserido ali no original. A coisa vai aumentar, é como uma bola de neve. Então o espírito crítico, à medida que ele vai passando de pessoa para pessoa, vai se tornando maior. Os julgamentos vão se tornando maiores. Como ele coloca aqui, as más interpretações, as coisas vão sendo mal interpretadas cada vez mais, porque o espírito crítico é isso. Então eu vou vendo mais e mais problemas, aí eu passo para o outro, que o outro começa a ver também, e aquilo vai aumentando como uma bola de neve. Aí o pastor continua assim, vamos ler. Por vezes isso começa com uma simples preocupação, mas a preocupação logo se transforma em fofoca. Ao invés de procurar lidar com o problema biblicamente, o problema é muitas vezes comunicado a outros. Além disso, é natural para nós, quando ouvimos críticas, responder com nossas próprias críticas. Nós nos tornamos críticos, nossos espíritos críticos influenciam os outros a serem críticos. Não só pecamos em nossos próprios corações, mas também temos levado os outros a esse mesmo pecado. Deixamos de promover a unidade, ao invés disso, passamos a semear semente de discórdia entre os santos. Percebe como acontece, né? Então, é precioso aqui a maneira como ele coloca, ele descreve esse pecado. É aquilo que eu acabei de falar. Você põe 10 pessoas, você não lida com aquilo biblicamente. Então, eu estou desagradado com o irmão. Em vez de eu lidar biblicamente com aquela situação, que tem duas maneiras de nós lidarmos com a situação, que eu queria até destacar já agora. Primeiro, eu converso direto com aquele irmão com que eu estou com problema. Eu não falo para ninguém, eu falo para ele, somente para ele. O problema que eu estou tendo com ele, eu falo para ele, né? Essa é a maneira bíblica, essa é a maneira que Jesus disse. Então, se
Se teu irmão te ofender, vai a ele e trata com ele a situação. A outra maneira é eu relevar a maioria das coisas, irmão, dos defeitos uns dos outros, nós vamos ter que relevar, porque nós somos pecadores, nós somos cheios de defeitos. Relevar quer dizer o seguinte, é que o amor cobre multidão de pecados. Eu vou ter paciência com meus irmãos, né? Essas duas maneiras bíblicas, vamos dizer assim. Mas qual é a outra maneira que não é bíblica, que ele está destacando aqui, que esse espírito crítico leva? É o que nós chamamos de fofoca. O que é fofoca, irmãos? Ou a maledicência? A maledicência é quando eu não vou à pessoa direto com quem eu estou com problema, mas eu vou a um terceiro, que não tem nada a ver. Então, eu vou e comunico a outro irmão, e aí começamos a falar daquele irmão com que eu tenho problema pelas costas. Então, o que é isso? Fofoca. A fofoca, então, é caracterizada o quê? É caracterizada, eu posso colocar assim, né? O irmão A está com um problema com o irmão B. O irmão A, ele não fala para o irmão B, ele fala para o irmão C. O B não fica sabendo de nada. E o A e o C ficam falando do B pelas costas. Então, isso o que é? Fofoca. Isso aqui que nós temos que evitar a todo custo, porque isso é aqui que já começa a semear a discórdia. Então, aquele espírito, perceba como é o processo. Aquele espírito crítico que estava na pessoa, ela não tratou, aí ela já começou a errar. Então, ela não perdoou, ela não relevou, ou ela não tratou daquilo dentro dela, já não perdoou dentro dela. Aí ela vai e comunica para o outro. E aquilo, então, não fica, pode ter certeza que não fica só ali, a não ser que a pessoa que ouviu, e o pastor vai falar disso agora, a não ser que essa terceira pessoa, ela corte aquilo ali e diga assim, irmão, não vamos fazer isso. Mas se ela não fizer isso, se ela participar daquela fofoca, se ela ouvir e gostar, e começar também a participar e a criticar, aquilo aí a situação ficou ainda mais grave, e a situação vai passando para outras pessoas. É muito difícil agora não passar para uma quarta pessoa, uma quinta pessoa, e aí vai espalhando. Observe então o que ele coloca aqui, que é natural para nós, quando ouvimos críticas, responder com as nossas próprias críticas. Nós nos tornamos críticos e influenciamos outros a serem críticos. Então, meus queridos irmãos, temos que ter muito cuidado para que o nosso espírito crítico seja mortificado e jamais saia de nós em forma de fofoca, para que os outros que estavam fora daquilo, eu comece a influenciá-los por esse mesmo espírito crítico a se tornarem também críticos, e é o problema então da fofoca se instalar e a coisa vai aumentando. Aí que está o pecado da fofoca. O pastor continua assim: não é errado ter preocupações, mas uma vez que temos prazer em apontar falhas e em compartilhá-las com os outros, nós falhamos em agir em amor. Temos falado contra os nossos irmãos, isso é uma transgressão contra a lei de Deus. Tiago 4,11. Os problemas menores devem ser relevados, pois o amor cobre tais coisas. Quanto às preocupações de fato precisam ser tratadas, elas devem ser dirigidas somente às pessoas que estão diretamente envolvidas. Isso deve ser feito com espírito de humildade, com o desejo de resolver a questão e com o objetivo de fortalecer a unidade do espírito. Percebe? É aquilo que eu acabei de falar. Então o pastor diz aqui, não falar mal dos nossos irmãos, Tiago 4,11. A maior parte das fraquezas dos nossos irmãos nós temos que perdoar, tudo nós temos que perdoar, mas a maior parte nós não vamos nem falar para eles, nós vamos relevar, porque irmãos, somos cheios de fraquezas, cheios de imperfeições. Então a maior parte a gente vai mesmo relevar, ou seja, cobrir com amor, suportar, orar pelo irmão, aqui e ali dar um conselho para ele, exortá-lo, incentivá-lo a melhorar naquilo e tudo, sem falar muitas vezes diretamente, né?
Sem falar diretamente para ele daquilo, mas em oportunidade de conversas, exortar, no geral, a igreja e conversas com ele e com outros. Isso vai incentivando ele a observar e a melhorar. Então, na maioria das vezes, nós nem vamos ter que falar diretamente: olha, irmão, isso aqui está errado, isso aqui. Às vezes, a maioria das vezes, irmãos, é relevar e conversas assim, mais gerais nós vamos falando, e aquilo vai servir para os nossos irmãos. Mas quando tem que falar, tem que chamar a pessoa. As situações mais graves, pecados mais graves, situações que aí você precisa mesmo falar, você chama a pessoa, não fala para ninguém, chama a pessoa e fala com ela, e a exorta pessoalmente. Isso deve ser feito, porém, não com soberba, né? Não com arrogância, mas com humildade, com o desejo de resolver a questão e com o objetivo de fortalecer a unidade do Espírito. Nós temos que ter muito cuidado aqui, e todos nós somos passíveis de erros, de pecados, e nós temos pecado, irmãos, em todas as situações, no sentido de mesmo quando nós formos falar, nós temos cuidado para não falar com arrogância. Isso é uma luta que nós temos que combater. Veja que em tudo nós temos que combater a nossa própria fraqueza e o nosso próprio pecado. Então, perdoar, quando tiver que falar com humildade, não fofocar. Perceba que os caminhos de Deus, perdoar no coração, relevar a maioria das fraquezas. Quando tiver que falar, nunca falar para outros que não seja aquele irmão, falar para ele com humildade. Então, esse é o caminho da Bíblia, esse é o caminho das Escrituras. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o processo que ele descreve aqui é o contrário disso, ou seja, eu não perdoo no coração, aí eu falo para outros, e aí a fofoca está instalada. Aí ele continua assim falando, irmão: deixar a igreja pela porta dos fundos, sem procurar resolver as diferenças, também não é uma boa solução. Embora alguns possam pensar que estão procurando não perturbar a unidade da igreja saindo em silêncio, eles ainda estão saindo com diferenças não resolvidas, sem qualquer oportunidade para uma resolução bíblica. Se é desrespeitoso abandonar uma amizade sem buscar a pacificação, é ainda mais desrespeitoso deixar uma igreja sem primeiro procurar resolver as diferenças que possam existir. Infelizmente, muitos são demasiado precipitados para deixar uma igreja. Então, deixar a igreja aqui no sentido de que esses passos bíblicos não são tomados. Ou de eu falar com o irmão e tratar aquela situação com o irmão, ou de eu, vamos dizer, se eu fui ofensor, de eu me arrepender da ofensa, né? Então, se eu fui ofendido, qual é o caminho da Bíblia? O caminho da Bíblia é o seguinte: se eu fui ofendido, eu não devo deixar a igreja por causa disso, né? Mas eu devo chegar e tratar aquela situação com aquele irmão. Se eu fui o ofendido. Se eu fui o ofensor, eu devo me arrepender. Então, esse é o caminho. Deixar a igreja sem esse tipo de atitude, e é isso que o pastor está descrevendo aqui, é desrespeitoso. É desrespeitoso. Se é desrespeitoso deixar uma amizade sem buscar pacificação, muito mais deixar a igreja de Cristo sem buscar a pacificação. Ele continua assim: uma maneira de manter a unidade, quando ouvimos, a partir daqui agora, só um ponto aqui antes de eu começar. Agora ele vai começar a mostrar como é que é a forma bíblica de lidar com a situação. Ele já falou um pouco, mas agora ele vai ser prático sobre uma maneira de nós lidarmos quando o irmão chega para nós e agora ele traz a fofoca. Porque perceba aqui, eu quero colocar as coisas da seguinte maneira. Aqui o pastor está colocando que eu devo tratar do meu coração para que eu não leve a fofoca, não comece a fofoca, né? Mas aí, quando os outros vêm a mim para começar a fofoca, como é que eu devo fazer? Então, chega um irmão e ele vem falar de um outro irmão a mim. O que eu devo fazer? Vamos ver agora, tá? Uma maneira de manter a unidade quando ouvimos outros reclamarem da igreja é redirecionar essa crítica com palavra de graça.
Paulo nos ordena que devemos não deixar sair da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Efésios 4:29. Esta ordem é para ser implementada em todas as situações. Se nossa comunicação não procura ajudar os outros em sua caminhada com o Senhor, então devemos abster-nos de falar até que o Espírito e sua palavra reajustem nossos corações. Então, meus irmãos, ele dá dois conselhos aqui: ou fale o que é edificante, ou cale. Nós temos que ter muito cuidado para ou falar, e aqui que está a nossa falha, né? Nós falhamos muito no falar. A língua é muito rápida, né? Então, por isso que, inclusive, Tiago diz que não devemos ter muitos mestres na igreja, porque quem mais fala, mais pode errar, e a responsabilidade maior. Então, eu devo procurar falar quando eu tenho, aquilo é bíblico, quando eu posso edificar. Se eu estou em dúvida, é melhor calar. Aí continua assim: assim, quando o irmão da igreja começar a sussurrar ao nosso ouvido, não há necessidade de dizer a essa pessoa que ela está em perigo de fofocar. Nós só precisamos redirecionar a conversa. Uma das melhores maneiras de redirecionar a fofoca é dizendo: você está preocupado com o João? Nós amamos o João. Você já falou de sua preocupação com ele? Se ainda não, ficarei feliz em ir com você. Isso normalmente é efetivo. Independentemente disso, o objetivo é sempre responder de uma forma que procure reconciliar e edificar nossos preciosos irmãos e irmãs, ao invés de derrubá-los. Se nós, no entanto, entrarmos em seus mexericos, nós compartilhamos da culpa deles. É nosso dever, e não apenas procurar defender a honra de nossos irmãos e irmãs, mas também ajudar os outros a se absterem das calúnias. Então veja que conselho precioso, irmãos. Eu não preciso chegar para o irmão e dizer logo para ele assim, né? Se ele vier falar para mim: irmão, cuidado, você está em perigo de fofocar. Não precisa nem dizer assim. Mas eu posso redirecionar, e ele dá um conselho prático aqui. Então, você já conversou com a pessoa de quem você está me falando? É claro que o fofoqueiro não conversou, né? Então ele está falando para você, ele está espalhando a fofoca, mas essa pergunta é para que ele reflita: opa, eu não fiz isso. Próximo passo eu vou lhe ajudar, vamos falar com ele então, né? Já que já foi envolvido, mas ali a questão é não fofocar, não bater a bola, não dizer assim: porque qual é o problema? É se ele vem trazer a fofoca, aí a pessoa acrescenta, e é verdade, aí já começa a falar do irmão. Não faça isso. Mas o que faz? Vamos conversar com o irmão. Vamos, eu vou lhe ajudar nisso. É uma maneira. Mas aí o pastor coloca: de qualquer forma, é importante, esse tem que ser o nosso objetivo, irmãos. Não derrubar nossos irmãos, mas reconciliar nossos irmãos, de maneira que não entrar no mexerico. Se nós entrarmos no mexerico, meus irmãos, nós somos culpados de dividir a igreja de Cristo. Isso é um grave pecado. Nós temos que defender a honra de nossos irmãos. E nisso, quando eu fico calado, eu estou defendendo a honra de meu irmão. Primeiro. Segundo, ajudar os meus irmãos a se absterem de caluniar. Quando eu redireciono meu irmão, eu estou tanto defendendo a honra daquele que ele está falando mal, como eu estou evitando que aquele irmão continue no caminho da calúnia, que vai destruí-lo, que vai destruir a ele e vai destruir a igreja, que vai prejudicar gravemente a igreja. Então eu tenho que agir de maneira a neutralizar isso. Já acabou o tempo, só vou completar aqui esse parágrafo. Graças a Deus deu tempo, e aí semana que vem a gente vai entrar na pureza. Vou só ler agora a última parte, que diz assim: por essa razão somos ordenados a sentir o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um se considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:2-3. Em suma, devemos amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-nos em honra uns aos outros. Romanos 12:10. Amém. Que seja assim, irmãos, que Deus nos dê graça
Eu completei agora com vocês, então, a parte, nós estamos no capítulo de preservar, dos deveres, né, dos membros, mas a primeira parte é vamos preservar a unidade. Ele nos deu 3 conselhos, né? Primeiro, participar da igreja. Segundo, abençoar a igreja com nossos dons, né, pela graça. E terceiro, lutar pela honra de nossos irmãos, que é perdoando, tendo consideração por eles, e nunca nos envolvermos em maledicência, em fofoca, pela graça do Senhor. Que é um grave problema que pode dividir seriamente uma igreja local. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir que Deus nos dê graça a nós que estamos aqui e a nossa igreja e as igrejas dos nossos amigos, para que esses princípios sejam fortalecidos na vida de todas as igrejas. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado que podemos estudar, meu Deus, este assunto hoje, e que o Espírito Santo ele venha nos dirigir, nos guardar, a perdoar os nossos irmãos, a orar por eles, a relevar os seus pecados e a cuidar, Senhor, exortá-los com amor quando isso for preciso, mas nunca, Senhor, a guardar um espírito crítico dentro de nós e levar isso para outros em termos de fofoca, de maledicência. Guarda a nossa igreja disso. Abençoa, Senhor, para que a unidade entre nós seja cada vez maior. E assim também as igrejas de todos os nossos amigos e o teu povo em toda a terra. Em nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos em Cristo.